isso aí, estamos online. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Igor Fernandes de Geografia para dar continuidade aos nossos estudos nesse feriadão aqui, ó, para você relaxar. Finalzinho de feriado, né, João? Para a galera poder respirar e não dar uma pausa total nos estudos. Na verdade, hoje aqui comigo a gente vai finalizar a parte de climas brasileiros. Já estudamos climatologia, climas mundiais. Na semana passada vimos as características dos climas brasileiros, lembrando que são apenas 6, beleza? E aí hoje a gente vai estar trabalhando com os climas brasileiros, pegando principalmente exercícios. Antes de começar aqui os exercícios, a parte prática, siga a gente aqui ó, nas nossas redes, se inscreve no canal, compartilha com a galera, dá uma moral, avisa ó, a aula dos caras, pô, tá maneira pra caramba, ajuda a gente nesse projeto tão incrível. Também ó, segue a gente aqui ó, no Instagram, Estude com Luiz, Igor FEGEL, para pegar material, pegar dica, informação do canal e também de conteúdos vestibulares para que você possa mandar bem. Beleza? Ah, Igor, eu não vou fazer vestibular, eu estou no ensino médio. Posso também assistir aula? Claro, deve. Essa aula é fundamental para tirar as suas dúvidas sobre esse assunto que muita gente tem medo. Climatologia, Geografia 1 ainda em muitas escolas, ok? Então vamos lá. Aqui a gente trabalha a geografia física, mas sempre relacionando com aspectos da geografia humana. Então, para começo de conversa, a gente tem essa questão aqui, ó. A média térmica, de amplitude térmica na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, durante o mês de junho, é de passo aí, é de 30 graus, tá faltando aí. Ao passo que em Salvador é de 4,8 graus Celsius. Opa, desculpa, a amplitude aqui tá faltando, ela vai ser um pouquinho menor, beleza? É de 4,8. Considerando a localização geográfica dessas cidades, o principal fator climático responsável por essa diferença na amplitude térmica é A. Então vamos lá. Tive um probleminha aqui, ó. Caramba, Igor, não dá para fazer a questão. Claro que dá. Você já estudou climas brasileiros na semana passada. Amplitude térmica em Cuiabá e amplitude térmica em Salvador. Eu não preciso nem dos valores. Depois a gente vai corrigir, vai colocar o valor aqui no material que é gratuito, que você faz o download aqui. Mas por que eu não preciso do valor? Porque eu sei o seguinte, que em Cuiabá eu estou numa região mais interiorana do Brasil, para não dar o gabarito, e que vai apresentar um clima um pouco mais seco. Logo, esse clima um pouco mais seco do interior do país vai fazer com que eu tenha uma variação térmica maior. É chamada amplitude térmica. Lembra? Eu disse o seguinte, quanto maior a umidade, menor a amplitude. Quanto menor a umidade, maior a amplitude. Beleza? Então, o que você precisa saber? Em Cuiabá, a amplitude vai ser maior do que em Salvador. Então, você pode escolher o valor aqui. Ele vai ser maior do que Salvador. Beleza. O principal fator climático responsável por essa diferença de amplitude é... Então vamos lá. Qual fator influencia? Letra A, a altitude. Então o que mais influencia é o fato de Cuiabá, sei lá, estar a 5.000 metros e Salvador a 50 metros em relação ao nível do mar. 0. Não é altitude. Cuiabá não vai ter uma altitude tão significativa a ponto de alterar dessa forma a amplitude térmica. A é a latitude. O que é a latitude? É a distância então ao Equador. Então Salvador está próximo da linha do Equador e Cuiabá está muito distante, está lá no sul do país. Não. A latitude de Salvador é menor, porém não é tão discrepante assim em relação a Cuiabá. A é a longitude. Parou. Longitude é a distância de um ponto em relação ao meridiano central. Nós usamos a longitude não para climatologia. Usamos longitude para calcular fuso horário. Não pode ser. Pressão atmosférica. Não. Pressão atmosférica nós já vimos nas aulas anteriores. Tá tudo aqui na playlist. É só você pegar. Pressão atmosférica, temperatura, umidade são o quê? Elementos do clima. Eu quero o fator. O fator climático responsável por essa discrepância é a maritimidade, é a continentalidade. Como Salvador é banhado ali pelo mar, eu tenho uma amplitude menor do que Cuiabá. Cuiabá está mais distante. Então, Cuiabá sofre o efeito da continentalidade. Salvador sofre o efeito
da maritimidade. Beleza? Gabarito, então, letra E. Igor, mas não teriam aí climas tropicais, tanto Cuiabá quanto Salvador? Sim, mas você viu na última aula, o clima tropical ele se divide. Você tem clima tropical semiárido, no sertão nordestino, no norte de Minas Gerais, por exemplo. Você tem clima tropical de altitude, região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo. Você tem clima tropical litorâneo, Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E você tem clima tropical típico ou continental, no interior do país, Goiânia, Cuiabá. Então, nesse caso, as duas localidades apresentam clima tropicais. Agora, uma é tropical típico ou continental e a outra é tropical litorâneo. Gabarito, letra E. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Cara, essa questão aqui ela é genial, João. Eu acho que eu vou usar o quadro. Podemos? É porque essa questão é muito maneira. Essa questão é aquela situação assim, que o aluno leva, às vezes, 1h30 para fazer a questão, sai revoltado. E ela é muito simples. É só você observar alguns detalhes. Se você está assistindo todas as aulas, em sequência, essa questão aqui você mata em 5 minutos. Primeiro com uma dica do nosso amigo Davi Gabriel. O Davi, há 2 aulas atrás, ele me ensinou que quando a gente está analisando o hemisfério norte, a barriguinha, diz o Davi, ó, no meio representa o verão. Isso vai te ajudar. Beleza? Lembra disso, João, quando o Davi falou da barriguinha? É isso aí. Igor, então como assim? Segundo o Davi Gabriel, Pensador 2022, deu uma dica pra gente, ó. Tem a barriga aqui no meio do ano, hemisfério norte. Beleza? Por que isso vai ajudar? Vamos lá. Ainda não é climograma. O gráfico mostra a temperatura médias, as temperaturas médias mensais e históricas de 5 cidades. Todas localizadas em altitudes ao nível do mar, para não te atrapalhar tanto. Alexandria, no Egito. Barcelona, na Espanha. Buenos Aires, na Argentina. Santos, São Paulo, Brasil. São Luís, Maranhão, Brasil. Poxa, e agora, o que eu faço? Olha só. Eu vou olhar para o gráfico e eu tenho que identificar qual cidade representa aí cada parte desse gráfico. Qual cidade está sendo representada? Bom, posso pro quadro, João? Eu vou começar por onde? Vou botar aqui, ó, questão 2. Pra gente fazer. Primeiro, eu vou começar pelas cidades que eu sei. Pode ser? Ah, supondo que na prova eu esteja em dúvida lá, Alexandria, Buenos Aires, eu quero começar pelo Brasil. Eu estudei muito climas brasileiros. Então, olha, vamos pegar aqui, ó. Me ajuda aí, João. Ele fala de Santos, não é isso? Alexandria. Santos, qual é a outra cidade brasileira? São Luís do Maranhão. São Luís. Ó, São Luís. Beleza. São Luís do Maranhão e Santos. Cidades que estão localizadas no Brasil. Show de bola, Igor. Agora, por que eu preciso começar pelas cidades que eu conheço? Porque fica fácil. Se estão localizadas no Brasil, essas cidades estão no hemisfério sul ou norte? Hemisfério sul. Hemisfério sul. Beleza? Eu acho que a galera também já se ligou que já que o caminho é esse, dá para colocar Buenos Aires. Ó. Buenos Aires. Buenos Aires, capital daqueles caras lá que vão perturbar o Flamengo. Ó, a Argentina, que também fica no hemisfério sul. Igor, Alexandria, Barcelona, calma. Vamos lá. Bom, por que eu destaquei aqui essas 3 cidades? Porque essas eu tenho certeza que estão no hemisfério sul. Se estão no hemisfério sul, uma coisa é certa. O verão, ele ocorre no final / início do ano. E o inverno? O inverno, ele ocorre no meio do ano. Então, se eu vou representar uma cidade do hemisfério sul, ela minimamente tem que fazer mais ou menos isso aqui. Se for uma cidade do hemisfério norte, aí é a barriguinha que o Davi nos ensinou. Ó, verão
no meio do ano, inverno no final barra início. Show de bola? Beleza. Mas o que agora, Igor? Vamos lá. Buenos Aires é fácil, eu sei que está mais ao sul em relação às outras duas. A Argentina, mas eu falei que ia pegar as cidades brasileiras. São Luís do Maranhão e Santos. Caramba, Igor. O que eu vou perceber? Quem está mais perto do Equador, João? Me ajuda aí, que eu esqueci. Santos está mais embaixo. Isso, Santos está mais ao sul. São Luís está mais próximo do Equador. Pô, então aqui, ó. Latitude de São Luís vai ser menor do que a latitude de Santos. Beleza? Ok. Vou observar o gráfico. Posso ir lá pro Chroma, João? Olha aqui. Triângulo e quadrado já não podem ser cidades o quê? Do hemisfério sul. Por quê? Como o João me ensinou numa aula e o Davi depois complementou, essas duas áreas representam o quê? Cidades do hemisfério norte, porque a barriguinha, ó, o verão, está no meio do ano. Beleza. Quem está mais perto do Equador mesmo, João? São Luís. Então, se está mais perto do Equador, o clima equatorial ele tem uma característica. Ele é mais quente, mais úmido, e por estar numa região central do planeta, vai oscilar muito? Não, porque ele é muito úmido. Questão 1. Quanto maior a umidade, menor a ampliação de temperatura, menor variação, melhor dizendo. Então, repara, olha só. Caramba, esse clima aqui, o quadrado branco, ele oscila pouco. E ele é mais quente. Se ele é mais quente e oscila pouco, é um clima equatorial. Caramba, Igor, isso me leva a qual cidade? São Luís. Então, deixa eu botar aqui, não precisa nem jogar pro quadrinho ainda, João. Ó, quadrado branco, São Luís. Beleza, Igor, beleza. Agora eu vou olhar para as duas cidades do hemisfério sul, ó, que fazem isso aqui. E agora? Quem vai ser mais frio no inverno, João? Buenos Aires ou Santos? Buenos Aires. Buenos Aires. Quem vai ter uma temperatura média mais baixa? Buenos Aires ou Santos? Buenos Aires. Por conta da maritimidade, da massa polar atlântica e pela distância em relação ao Equador. Caraca, Igor, então calma aí. Esse cara aqui, ó, Buenos Aires, e esse cara aqui, Santos. Tudo bem? Então, olha, Santos, círculo preto, fechado, preenchido. Buenos Aires, círculo sem preenchimento. Caraca, Igor, perfeito. Já cheguei no gabarito. Agora vamos para as outras duas cidades. Eu nem precisava falar que essas duas cidades estão no hemisfério norte. Sobraram as duas. E agora, Igor? Pô, agora é muito simples. Olha só. Eu tenho uma cidade que vai ser mais quente no verão e uma cidade que vai ser menos quente no verão. Alexandria, no Egito, vai ser mais quente ou mais frio que Barcelona? Cara, como está mais próximo do Equador, tem um clima mais quente, seco. Alexandria, ó. Esse balãozinho, posso chamar de losango preenchido. E Barcelona, o triângulo. Logo, olha só. Alexandria, losango, Barcelona, triângulo. Buenos Aires, círculo sem preenchimento. Santos, círculo com preenchimento. São Luís, quadrado branco. Vamos ver aqui no quadro como ficou? Só para fechar aqui, ó. Com essas três informações, eu já acho o gabarito. Deixa eu mostrar para a galera, João, por favor. De acordo com os meus cálculos aqui, se eu não estiver errado, o gabarito é letra B. Letra B, certinho. Foi? Igor, quando eu olhei esse gráfico, eu me desesperei. Meus alunos também se desesperam com essa questão. Começa pelo que você sabe. Eu sempre falo isso. Joga no simples. Faz feijão com arroz. Se precisar, vira a prova. Se precisar, muda a ordem. Cara, eu tenho certeza que São Luís, Santos e Buenos Aires estão no hemisfério sul. Começa por aí. Você só não pode colocar elas aqui na frente. Não, você vai acertar. Ok? Beleza. Questão 3 na tela. Olha só, a questão 3 também. Ela vai te ajudar muito se você jogar no simples. Olha, o clima é o nome que se dá às condições atmosféricas que costumam ocorrer numa região ou num determinado lugar
Deixa eu só ajeitar aqui, para conhecer o clima de uma região, é necessário estudar as variações do tempo atmosférico da área durante vários anos seguidos, normalmente 30 anos. É claro, tempo é o estado momentâneo, clima você define a partir de sucessões de tempos analisados. O Brasil apresenta a seguinte diversidade de climas. Pá! Igor, tem clima pra caramba, eu tenho que decorar? Não! Equatorial, tropical típico, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude, subtropical. Acabou. Assinale a alternativa correspondente aos itens 1 e 2, posicionados no mapa. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Procurar o item 1 e 2. Olha para o item 1. Região Centro-Oeste. Qual é o clima predominante na região Centro-Oeste? Pegando Mato Grosso do Sul. Poxa, Igor, eu tenho certeza. É clima tropical. Tropical típico. Mas repara, a questão nem pediu tropical típico, tropical continental, de altitude, não. É clima tropical. Beleza. Vamos para a região 2. Região 2 está aqui, ó, na região sul do país. É a região que apresenta uma temperatura média mais baixa, que está ligada a um clima mais próximo do temperado. Não é tropical. Qual é o nome? Clima subtropical. Gabarito letra A. Eu espero. Vamos ver? Gabarito na tela, letra A. Tropical, região 1. Subtropical, região 2. Igor, por que não equatorial? Não está aqui na região norte. 1 pode ser tropical. 2 equatorial? Não. Equatorial predominante aonde? Na região norte. 1 pode ser equatorial? Não. 1 é tropical continental. Beleza? É só relacionar a região, a localização do ponto, com o clima que você já conhece. Ok? Questão 4, meus queridinhos. Meus climogramas. Olha só. A figura abaixo é uma representação dos principais climas que atuam no Brasil. Então vamos lá, ó. Esse cara representou aqui, ó, os climas brasileiros. Beleza. Considere o seguinte climograma. Eles representam as médias anuais de temperatura e pluviosidade de 3 cidades brasileiras entre os anos de 61 a 90. Igor, eu preciso saber todos? Não. Vamos analisar os climogramas. Bom, vamos lá. O primeiro climograma, eu tenho uma média elevada de temperatura, mas tem aqui, ó, um período muito chuvoso e um período menos chuvoso. Beleza? Climograma 2. Eu tenho aqui uma média elevada de temperatura, em torno de 24, 22 graus, com 2 estações bem definidas. Verão chuvoso e inverno seco. Esse aqui eu já sei qual é. E aqui, olha, um clima que oscila bastante, o verão quente e úmido, inverno frio e úmido também. Caramba, inverno despencando tanto assim, eu já sei qual é. Mas vamos lá. Caracterizando aí, considerando melhor as características climáticas brasileiras, pode-se afirmar que, letra A, o climograma X é representativo de clima tropical de altitude e pode representar a cidade de Boa Vista, em Roraima. Galera, o clima tropical de altitude, ele vai ser representado dessa forma, quente o ano todo, com pouca umidade. Lembra que eu falei de chuva orográfica para vocês? A chuva que ocorre na serra, chuva de relevo. Tropical de altitude é quente, é só você lembrar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Não pode ser. Beleza. B. O climograma Y é representativo do clima semiárido. Qual é a característica do semiárido, João? Árido é algo seco. Seco. Semiárido, bem seco. Chove muito pouco. Tá chovendo pouco nesse cara? Não. Chove pra caramba no verão. Não pode ser. O clima Z é representativo do clima subtropical e pode se representar a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos lá.
Clima subtropical, 4 estações bem definidas, verão quente e úmido e inverno frio e úmido por conta da massa polar atlântica. Olha para cá, verão quente e úmido, inverno frio e úmido, ação da massa polar atlântica. Pode ser. Porto Alegre, região sul do país tem clima subtropical? Sim, fizemos isso na questão anterior. Então, gabarito letra C de casa. Beleza? Letra C de Curitiba. E por que não AD? O climograma X é representativo de clima tropical e pode representar a cidade de Goiânia. Olha só, clima tropical típico é esse aqui. É esse cara aqui que representa o clima tropical típico. Esse aqui está mais pro equatorial, porque oscila muito pouco a temperatura. Baixa amplitude térmica e é quente o ano todo. Letra E. O climograma Y é representativo de clima tropical de clima equatorial úmido. Não. O climograma Y é representativo de clima tropical. Beleza? Gabarito letra C, sem dúvida nenhuma. Vamos nessa. Questão 5. No Brasil, o Vale do Rio São Francisco é o único lugar que produz uva até 3 vezes no ano. As parreiras são divididas em grandes áreas, enquanto uma parte elas estão prontas para a colheita, na outra fase é de poda. Logo ao lado, as uvas ainda estão começando a aparecer. Esse não é o milagre da multiplicação, é o milagre da irrigação. Controlando a água, é possível controlar todo o ciclo da vida da parreira. Galera, olha só, uma questão que envolve agricultura, tecnologia e clima. Quando ele fala de São Francisco, nós já falamos sobre bacias hidrográficas. Não assistiu? Vai lá na playlist, você tem aulas de bacias brasileiras. Quando ele fala de São Francisco, ele fala de um rio importantíssimo para o interior do Nordeste brasileiro, conhecido como Velho Chico. E por que ele é importante? Porque ele atravessa uma área de clima semiárido e ele não seca. Por que ele não seca? Porque na sua nascente eu tenho que abastecimento constante. A sua nascente está em clima tropical, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então o Velho Chico ele não seca, ele passa a ser fundamental na produção da região. Desde que você consiga o quê? Pegar a água e irrigar a produção. Será que todo mundo, João, consegue pegar essa água do rio e irrigar a produção? Não. Por isso a gente questiona muito a transposição do Rio São Francisco, quando não é feita também uma iniciativa, um programa de auxílio a esses pequenos produtores. Porque se eu simplesmente faço a transposição e não dou um auxílio, crédito, apoio a essa produção, esse cara pode continuar não tendo água na torneira. Mas voltando, então ele está falando de uma região do Velho Chico, clima tropical semiárido, que envolve aí a irrigação. Poxa, a localização geográfica do cenário descrito no texto situa-se na região, de acordo com o que eu falei, com o que está no texto. Essa situação ocorre aonde? Vou dar 5 segundinhos só para eu beber uma água. Serão 10. Que até eu tirar o copo aqui do suporte. Demorou um tempinho. Falar em água, em Velho Chico, irrigação, lembrei que eu tenho que irrigar. Me irrigar. Não vou me dar banho, mas me hidratar. Foi mal, galera, porque a voz já está começando a falhar. Vamos nessa. A localização geográfica do cenário descrito do Velho São Francisco, do Velho Chico, para irrigação, situa-se na região sul do Brasil e sofre influência de clima tropical semiárido. Bom, das duas umas. Se você assistiu a aula de bacias hidrográficas, você já chega na resposta. Igor, eu não assisti a sua aula, eu prometo que vou assistir depois. Vai para a segunda. Assiste a minha aula passada de climas brasileiros, que eu vou falar, ou melhor, em algum momento eu falei sobre isso, sobre esse clima. Um clima muito importante, desde que eu tenho todo um aparato público para atender a população local. É um clima que sofre com a seca. E a irrigação ajuda a combater a seca. Por isso eu falo aqui no final, é o milagre da irrigação. Não vem com papo de milagre, não. Se tem irrigação, eu consigo produzir até soja. Então é o sul do país? Não. Então eu já elimino a letra A e a letra B. Eu nem gosto de fazer isso.
Letra C é a região nordeste do Brasil. Cuidado! Porque você sabe que a região nordeste ela apresenta contrastes naturais. Existem sub-regiões nordestinas. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. São 4. Igor, tem que levar isso a ferro e fogo? Cara, você tem que considerar isso. Nessa questão, tudo bem. Essa situação ocorre no Nordeste, ok? Um lugar que sofre a influência do clima tropical semiárido. Por que eu falo isso? Porque dependendo da situação, você não pode achar que todo o Nordeste é semiárido. O litoral nordestino não, ok? Beleza? Então, gabarito, letra C. Beleza? Aí, João já pensou, fala assim, letra C de seca. Que é isso? Tá maluco? Letra C. Mas se estivesse numa turma presencial, eu ia brincar. Letra C de seca. Só para aquele aluno que não tá gostando da aula. Não, lá, sabe nada. Pô, C de seca. Tinha que ser. Próxima questão. Tá igual sextou. Sextou com S de churrasco. Lembra desse meme? Pô, burrão, mano. É churrasco com X. Aí eu faço isso só para provocar os alunos. Entre os dias 23 e 28 de março desse ano, a diretora de Hidrografia e Navegação previu e acompanhou a evolução da tempestade tropical Iba, primeiro ciclone tropical a ser nomeado segundo a lista estabelecida em 2011. O fenômeno deixou a comunidade marítima em alerta e gerou grande interesse no público em geral. O ciclone mencionado no enxerto é decorrente. Vamos lá, eu estou falando de ciclone, de fenômenos climáticos que ocorrem, eu não posso dar muita dica senão eu dou gabarito, mas de fenômenos climáticos que vão ocorrer e vão provocar devastações. E aí você vai imaginar, cara, um ciclone, como que funciona? Cara, eu tenho uma ascensão de ar. Agora, para todo esse fenômeno ocorrer, eu preciso pensar na circulação das massas atmosféricas. Eu preciso voltar naquela aula em que eu falei dos ventos alísios, contralísios, de centro de alta e baixa pressão. Pensa comigo, cara, a ocorrência de um ciclone está relacionada, letra A centros de baixa pressão atmosférica? Pode ser. Que se forma no oceano e possui um núcleo quente e úmido. Vamos imaginar, centro de baixa pressão atmosférica. Bom, se é um centro de baixa pressão, eu estou o quê? Elevando a temperatura naquela área. Cara, eu estou falando de um fenômeno que ocorre principalmente nas regiões tropicais. Nessas regiões, então, eu tenho uma temperatura mais elevada, a ascensão de ar, a ascensão dessa umidade, que depois vai se formar a partir de um centro, que realmente vai ser o quê? Mais úmido. Caramba, Igor. Então, peraí. A letra A está correta, certo? Centro de alta pressão, a ascensão do ar, elevação desses ventos úmidos, formação de um núcleo quente e úmido. E a partir daí eu tenho um deslocamento, podendo chegar até o continente, ok? Pode ser letra B, Igor? Centro de alta pressão? Não, ó. Alta pressão, ascensão de ar. Ó, baixa pressão, ascensão de ar. Alta pressão teria o quê? A chegada desse ar, a descendência desse ar em direção à superfície. Não vou formar um ciclone. Na verdade, eu vou ter um deslocamento do ar da alta para baixa pressão. E quando eu falo de zonas tropicais, lembra daquele desenho? Nessas regiões eu tenho o quê? Células, centros de baixa pressão. Então, gabarito, letra A. Letra C, formação de massa de ar que se forma no oceano e possui ventos quentes e úmidos. Poxa, se fosse assim, eu teria constantemente ciclone no Rio de Janeiro. No litoral nordestino. Por quê? Porque eu tenho a ação da massa tropical atlântica. Influência da massa equatorial atlântica? Não. É a formação de centros de baixa pressão. Ok? Da dinâmica das correntes marítimas que se formam no oceano e produzem ventos quentes e úmidos. Então, toda vez que eu tenho uma corrente quente, ela leva vento úmido para o continente e isso gera ciclone. Coitado da galera que mora no litoral. Também não. Do desenvolvimento de nuvens estratificadas que se formam nos litorais quentes e úmidos. Também não. Beleza? Gabarito, então, letra A. Ok?
Próxima questão. A respeito da massa polar atlântica, considere as seguintes informações. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei as informações aqui para a galera. Não, né? Não. Vamos lá. Letra A. Ah, não, pô. Antes da letra A. Ah, pô, a questão já te dá a massa polar. Eu ia pedir para você identificar. Massa polar atlântica, ó, tá aqui. É a massa fria que vem o quê? Aqui do sul da América do Sul, reduzindo drasticamente a temperatura por onde passa, provocando chuvas. Não posso falar mais, senão dou gabarito. Mas ela tá aqui, ó. A MPA, MTC, MEC, MEA e MTA. Vamos lá. Letra A. A massa polar atlântica atua em todo o território brasileiro com a mesma intensidade, tanto nos equinócios quanto nos solstícios. Galera, ela atua com a mesma intensidade em todo o território brasileiro? Não. No sul ela provoca geadas. No norte ela provoca friagem, que é a queda da temperatura. E além disso, no verão, ela vai provocar grandes transformações, grandes impactos? Não. B. Segura a afirmativa. No inverno, segue carregada de umidade para o sul da Amazônia. No inverno, ó, ela chega até o sul da Amazônia, até aí, provocando quedas das temperaturas na região. Esse fenômeno é conhecido como friagem, que eu acabei falando mais cedo. Devido ao intenso desmatamento, ele vem se acentuando e agindo em latitudes muito baixas. Certo? A massa polar atlântica vem provocando a queda da temperatura e precipitações. Chegou na região centro-oeste, ela já está seca, mas ela reduz a temperatura e vai avançando. Para aqui. Igor, mas qual o problema? Ó, aqui é a friagem. Com o problema do desmatamento, eu estou aumentando a área de ação. Por quê? Porque eu não tenho mais umidade ali, estou diminuindo a umidade daquela área. Então, ó, ela ganha mais um espaço para avançar. Quanto mais perto do Equador, menor a latitude. Tá certo? Afirmativa 2. Afirmativa 3. Nas regiões sul e sudeste, a massa polar provoca a diminuição das temperaturas, podendo ocorrer em determinados pontos geadas e quedas de neve. Certo? Ela provoca a queda da temperatura no sul e no sudeste, principalmente no sul e em áreas mais altas, tipo na Serra Gaúcha, onde eu tenho, cara, eu lembro da Serra Gaúcha, eu lembro de um time que sempre prejudica o meu Botafogo, Juventude. Principalmente nessas áreas da Serra Gaúcha, mas também em algumas regiões, Penedo, Rio de Janeiro, Campo de Jordão, Friburgo, eu posso ter ocorrência de neve ou geadas, tá certo? Quarta, a porção que segue pelo litoral atinge a costa oriental nordestina, provocando chuvas frontais na região. É só olhar para o mapa, ó. Essa porção que chega até aqui, ó, pode provocar chuva frontal, chuva de grande intensidade. Tá certo também. Então, só a número 1 está errada. Gabarito letra D. Beleza? Tranquilo? Dá para fazer mais uma, diretor? Claro. Então vamos fazer mais uma com climograma, ó. Dessa vez não vai ter bioma para ele responder, não. Fica calmo. Considere os climogramas das cidades brasileiras. Primeiro climograma aqui, ó. Varia um pouco a temperatura. E como que você sabe? Tem uma curvinha, mas ó, 26 e 24. Variou pouco e é muito úmido. Como que eu sei disso? Olha as tabelas aqui, ó. Chove muito. Climograma 2. Pô, quente durante o ano todo, principalmente no verão. No inverno cai, vai para uma média de 21, 20 graus. Mas o que chama atenção? Muito chuvoso no verão e seco no inverno. Duas estações bem definidas. Só pode ser o clima, sei lá, você já vai responder. Último climograma. Meu irmão, no verão é quente e úmido. No inverno, vlau, despencou. Até me empolguei. No inverno, cara, vai para menos de 14 graus a média de temperatura. Eu estava assistindo um jogo entre Palmeiras e um time dessa região. Os caras estavam jogando à noite, 8 graus. Eu já falei aqui, João, 8 graus não dá.
8 graus, cara, estado de emergência no Rio de Janeiro. Eu não saio de casa. Não sei nem se eu consigo sair do meu quarto. É fralda e, porra, vamos lá, mané. Vamos enfrentar as condições, porque não dá. 8 graus? Meu irmão, é muito difícil. Não dá mesmo pra mim. E aí joga, né? E Já era. quente, aí depois sai da. Substitui já. Tá com Pô. 3 casacos por cima, É. senão. 3 casacos, 2 calças, foi no banheiro. Voltou pro quarto, ainda joga o edredom por cima. Cara, qual é a região que despenca tanto no inverno? Pô, ficou fácil. Mas vamos lá. Sobre as condições climáticas mostradas nos climogramas, é correto afirmar que número 1 e número 3 caracterizam áreas equatoriais, sem períodos de seca, poxa, mas com variação sazonal de temperatura. Pô, calma aí. Se eles apresentam climas equatoriais, não é possível que tenham tantas oscilações assim. Não faz sentido. Letra B. 3 representa uma área de grande amplitude térmica. Você respondeu na questão 1. Amplitude térmica é variação de temperatura. João, tá variando muito a temperatura anual aqui? Bastante. Bastante. Saiu até do eixo X, vamos falar assim. 3 representa uma área de grande amplitude térmica. Característica das médias latitudes. Pô, gostei dessa. Já marcaria a letra B. Mas deixa eu ver as outras. 2. Destaca uma área de clima semiárido. Pô, olha isso aqui, galera. Com período seco e grande amplitude térmica. Tem grande amplitude térmica. Tem um período seco, mas chove o ano todo, irmão. Chove menos no inverno. Mas no verão é quente e úmido. Não pode ser. Já dou logo papo. Isso aqui é tropical continental. D. A região número 1 indica uma área de clima tropical, influenciada por ventos alísios que trazem umidade do mar. Clima tropical é esse cara aqui. Esse cara aqui é quem? É o equatorial. Não é a proximidade com o mar que vai fazer somente a proximidade com o mar isso aqui acontecer. É evapotranspiração, irmão. É chuva orográfica. Na verdade, é chuva convectiva, melhor dizendo. É uma grande massa equatorial continental sobre aquela região. Não pode ser letra D. Vamos letra E. 2 e 3 caracterizam áreas de clima tropical, com diferenças relacionadas à continentalidade. Cara, se o problema é continentalidade, eu até poderia falar, então tá certo, mas olha como despenca a temperatura aqui. O tropical ele tem um inverno frio desse jeito? Não. Qual o nome desse cara? Eu já falei, esse é equatorial, esse é tropical, esse aqui, clima subtropical. Região sul do país, onde ocorreu o jogo Palmeiras e Atlético Paranaense. Gabarito, então, letra B. Beleza? Dúvidas, galera? Tranquilo? João, vou deixar essas 2 últimas pra galera fazer em casa. Tu acha uma boa? Vou deixar, né? Acho que sim. Pode Então, ser. galera, Foi muito exercício. já foram 8. Muito obrigado por estarem aqui. Espero ter ajudado. Compartilhem, se possível, aí o material. Pô, compartilhem com a galera. Bons estudos e até a próxima. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Um negocinho que sobra aí. Não, tranquilo. Agora sim. Agora vai. Sim. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.